Hábito, consistência, estudar todo dia, enfim, chama do que você quiser. Hábito, aquilo que você faz todos os dias e que você tem consistência. Eu dei o exemplo do atleta, né? Jogador de basquete, jogador de futebol, jogador de vôlei. Pega o esporte que você se identificar mais. Esse cara, ele não nasceu do dia para a noite e é um atleta de alto rendimento. Tu pega, por exemplo, jogadores de futebol. O cara começou a treinar em alto rendimento com 12 anos. Com 22, com 24 anos, o cara tá no auge. Assina com um clube europeu, começa a ganhar milhões, começa a fazer muitos gols, né? Começa a ter uma performance gigantesca. Não, mas isso daí é um gênio. Tá, mas o cara começou com 12 anos e com 22, com 24 anos, 10 anos, 12 anos depois o cara estourou. Entendeu? Então, a gente tem que entender esses conceitos, tá? Então, esse cara, o que fez ele sair de um amador para um profissional? Hábito, ele praticar todos os dias. Ele não ter medo de errar, ele saber que o processo de aprendizagem, estou falando do esporte, do exemplo, mas a aprendizagem física, a aprendizagem motora, os mecanismos cerebrais são muito semelhantes com a aprendizagem cognitiva. Porque envolve memória, envolve raciocínio, envolve caminhos neuronais, envolve sinapses, que é a comunicação com o neurônio com outro neurônio. Então é muito semelhante. Então, essa pessoa teve o que? Consistência, ela praticou todos os dias. Então não adianta você, não, eu vou começar a estudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí passa uma semana, passa 2 semanas, o cara começa a procrastinar. Quando você acorda de manhã, quando você vai escovar os dentes, você não pensa, não, eu só vou escovar hoje não vou escovar os dentes, hoje eu tô com preguiça. Não, é um hábito, você pega a escova, bota a pasta de dente e começa. Escova, escova, escova. É um hábito. Almoçou, escova. Então você tem esse hábito de escovar os dentes. Então todos os dias você faz isso. A maioria, 99% das pessoas fazem isso. E quem que estuda todos os dias? Quem que estuda todos os dias? Conhece alguém que estuda? Você que está aqui assistindo estuda todos os dias? Ou estuda um dia e para 3? Estuda um dia e para uma semana? Como que é o teu estudo? Lembrando que é o estudo de adquirir conhecimento. Não adianta falar aqui que estuda todo dia vendo videoaula. Se tu falar que assiste, eu vou perguntar, o que tu aprendeu? Se eu botar uma prova aqui para você, que estuda todo dia, você sabe fazer essa prova? Quantas provas você fez? Então vamos lá. Vamos lá. Uma coisa é você saber o que tem que ser feito. Outra coisa é você fazer. Por exemplo, dieta. Você sabe que tem que comer menos. E por que você não come menos? Você sabe que tem que emagrecer para melhorar a tua saúde física e mental. E por que você não come menos? Por que mesmo sabendo que o refrigerante pode causar câncer, por que você continua tomando refrigerante? Uma coisa é você saber o que tem que ser feito, outra coisa é você fazer aquilo que precisa ser feito. São duas coisas diferentes. Então, o hábito é o segundo passo para aquele sujeito que vai começar do zero. O segundo passo, hábitos. Você precisa ter o hábito de estudar. Ter consistência. E aí mora o perigo. Por que mora o perigo? Porque o sujeito, ele vê eu falando isso, então ele pensa assim, não, então tem que estudar todo dia, vou estudar 8 horas por dia, vou estudar 10 horas por dia. E aí ele dá um tiro no pé. Por quê? Esse sujeito que está começando do absoluto zero, ele tem que ser estratégico. Tem que começar aos pouquinhos. Estuda 2 horas por dia, estuda 3 horas por dia, só que seja consistente. Consistente, não queima a largada no início. A maratona é muito estratégica, né? Você vai correr a maratona, você tem uma longa distância para percorrer. Só que você começa a maratona bem devagarinho, bem aos poucos, e aí você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Pum, achou o teu nível,
o teu clímax de performance. Pum, aqui eu consigo manter os próximos 15 quilômetros, os próximos 10 quilômetros, enfim. E aí você mantém isso aqui até o final. Então, no começo do teu estudo, você tem que começar, que nem na maratona. A maioria esmagadora começa. O cara nunca estudou na vida, já quer começar a estudar 8 horas. Aí vê os meus alunos aprovando em medicina. Tá, mas o que eles fizeram, Léo? Eles seguiram as minhas orientações. Começaram aos pouquinhos. Teve uma aluna minha que passou em medicina que ela começou com 2 horas. 2 horas de estudo por dia. Fazia as provas finais de semana e durante a semana corrigia os erros com 2 horas de estudo por dia. 2 horas. Depois, ela aumentou para 3. 2 de manhã e uma no horário de almoço, porque de noite ela tinha filho e tal, não conseguia estudar. Aí na reta final, faltando acho que 20 dias para a prova, ela aumentou para 4. 2 de manhã, uma de meio-dia e uma no final da tarde. Entendeu? Só que ela não começou com 4 horas, ela não conseguia estudar 8 horas, isso é importante também. Você consegue estudar 8 horas? Muitas vezes a pessoa estuda 8 horas, mas no outro dia ela está cansada. Então você tem que achar o teu tempo de estudo para que no próximo dia você não fique cansado. O meu tempo de estudo era 4 horas. Se eu estudasse 5 ou 6, no outro dia eu ficava cansado. Então a minha média boa, sem procrastinar, era 4 horas. 4 horas era o auge para mim. Tá? Só que para desenvolver o hábito de estudar todos os dias, você precisa o quê? Ter prazer na hora de estudar. Que tem a ver, né? Como é que eu vou ter prazer na hora de estudar? Como é que você acha que você vai ter prazer na hora de estudar? Eu já falei, já comentei aqui com vocês. Para você ter prazer na hora de estudar, você tem que colocar uma coisinha de lado, chama ego. Que eu nunca vi o porquê, eu nunca entendi por que o vestibulando em medicina, ele começa a estudar hoje e amanhã o cara já quer saber tudo. Ele fez uma prova, fez 2 provas e ele já quer acertar a prova inteira, ele já quer ser um gênio, ele fica triste, né? Eu tive que ir no banco hoje e aí eu tava fazendo umas questões, né? Um aplicativo de questões, tava fazendo as questões. E aí tinha um pedaço daquele conteúdo, né? Pedaço daquele conteúdo que eu não sabia, tá? E aí eu pensei, tá, como que pode ser esse conteúdo? Tá, dentro dos conhecimentos prévios que eu tenho, acho que pode ser a letra B. Marquei a letra B e errei. E aí automaticamente, como a gente tem aquele aplicativo lá da escola, lá dos professores, né, que só atrofiaram o crescimento dos alunos, em vez de ajudar, né, que é a função do professor ajudar, a maioria só atrapalha. E aí já vem pô, errei a questão. Tá, mas por que eu vou ficar triste que eu errei? Eu errei justamente porque eu não sei o conteúdo. E é normal. Como é que eu vou ter a arrogância, a prepotência de querer acertar essa questão, sendo que eu não sei aquele conteúdo? Então é normal, é natural que eu erre. Eu tenho que ficar feliz por ter errado. Beleza, errei agora. Tá, como é que eu vou aprender esse conteúdo e como é que eu vou memorizar esse conteúdo para não esquecer, para não errar de novo no dia da prova? É melhor eu errar hoje do que eu errar no dia da prova. E o simulado, ele não foi feito para tu acertar. A prova antiga, fazer provas, fazer simulados, ele foi feito o quê? Para você errar, para aprender, né? Então tem que mudar isso. Deixa o ego de lado e veste a sandalinha da humildade. Seja humilde, tá? E aí tu vai perceber que o teu estudo vai ficar mais prazeroso, vai ter mais prazer em estudar. Porque o prazer está relacionado com a dopamina. Dopamina é um neurotransmissor extremamente responsável. Tem várias funções no nosso cérebro. A principal delas, motivação. Ela vai te dar motivação, vai te dar foco, vai te dar atenção. Então você vai ter prazer em estudar. Só que se você estuda e só tem feedback de dor, né, só vem feedback negativo, você não vai começar a procrastinar, não vai estudar, tá? O hábito aqui é algo, dá para fazer só uma aula sobre hábito, tá?
Poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas e horas falando sobre hábito, tá? Mas não é o intuito dessa live. Desenvolver o hábito dos estudos. Resumindo, comece aos pouquinhos, não tenha medo de errar, tá? E repita aquilo sempre.